Bora, meu povo. Vamos dar início à nossa aula 5, ainda, né? Com relação a essa comunicação interna, ainda falando do prontuário. E hoje nós vamos focar o exame físico, né? O exame físico faz parte da nossa evolução de enfermagem, certo? Vamos lá. Quais são as considerações iniciais? Né? Aqui ele fala que o exame físico é integrante de qualquer avaliação clínica. Você não consegue, quando a gente fala avaliar o paciente, nós estamos falando também do exame físico, certo? Em que ele compõe a questão do prontuário, da folha de evolução, certo? Que nada mais é do que uma coleta de dados, né? Essa nossa evolução de enfermagem, em que, dentro dessa coletânea de dados, o exame físico faz parte de 50% dela, certo? É o início, a descoberta de pistas, ou seja, o que você pode encontrar no físico do paciente, nesse exame, que você vai relatar e que pode, inclusive, dar algum indício do que ele realmente tem, certo? Permite a confirmação e identificação dos diagnósticos de enfermagem, assim como fazer julgamentos clínicos sobre a saúde do indivíduo e do seu tratamento. Então, assim, gente, é como se fosse um miolo. É justamente através do exame físico que você vai dar início à sua pesquisa do seu paciente, à sua observância do seu paciente, certo? Daquilo que você vai conseguir captar para iniciar o tratamento e os cuidados de enfermagem, certo? Então, o exame físico bem feito não vai servir só para você, mas vai servir para o enfermeiro, vai servir para o médico, para que auxilie nos diagnósticos de ambos os profissionais, que é quem faz o diagnóstico, certo? Aqui, aí eu já vou pontuando para vocês o seguinte. A gente falou ontem que a evolução, eu falo da evolução de enfermagem, que é algo complexo, certo? É fato, é longo, mas que à medida em que vai se passando o seu contato, a sua rotina, ele pode até diminuir de tamanho, mas não pode você omitir alguma coisa. Então, esse exame físico é imprescindível. Você saber ele por inteiro, longo, para que quando você for reduzir, só reduzir de forma correta, certo? Eu vou ler item por item, viu? E aí eu explico cada item. O exame físico deverá ser realizado após a anamnese. Ou seja, quando você chega junto ao paciente, e outra já vai uma dica, não chegue de junto ao paciente como se você fosse um jornalista. Ó, papel e caneta, né? Aposto de junto dele. Seu nome, profissão, tá sentindo o quê? Não faça isso não, que se irrita o paciente. Faça algo tranquilo, como se fosse algo natural, certo? Sem estresse. É por isso que geralmente você chega diante do paciente, dá aquele apanhado geral só no olhômetro, certo? E vai fazendo o seu exame como se fosse uma conversa. É por isso que geralmente você só para descrever seu exame físico após o banho. Porque durante o banho é um momento em que você tem a oportunidade que, ao mesmo tempo que você está fazendo a higienização corpórea do paciente, você está olhando tudo, aquele olho de fofoqueira. Então, a anamnese, ou seja, da avaliação por completo desse paciente, é que você faz o exame físico. O exame físico é direcionado a você fazer o exame no corpo do paciente. Os dados objetivos partem dali, certo? Deverá ser céfalo-caudal. O paciente e o enfermeiro devem estar em posição correta, ou seja, não é sentado, não é recostado, né, com uma perna sobre a outra, de pé, fazendo toda uma avaliação, fazendo o exame. Você é um profissional, você está ali de pé e aí manipulando o paciente, fazendo o exame.
Nem sempre você vai ter a oportunidade desse exame acontecer durante o banho. Principalmente, vamos supor, vocês que vão fazer o estágio pela tarde, à tarde você não tem o banho. Então, você vai ter que chegar e fazer a evolução de enfermagem e fazer o exame físico ao chegar perto do paciente e comunicar a ele: olha, seu José, eu vou fazer um exame aqui, vou conversar com o senhor, certo? Aí, tudo que eu perguntar para o senhor podendo, o senhor me responde, tá certo? E eu vou olhar todo o seu corpo aqui agora. Tem problema? Certo? Ou seja, você vai usar, eu estou aqui dando um exemplo, mas você vai usar os termos e a forma como dizer a ele o que é que vai ser feito de acordo com o que você achar que é adequado. Deverá complementar o raciocínio crítico do enfermeiro. O enfermeiro muitas vezes já fez, mas você vai fazer o seu, certo? Em um prontuário, o enfermeiro vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Ah, o enfermeiro já fez o exame físico, e daí? Ele fez, você vai fazer o seu, certo? Deve-se ter cuidado com o ambiente do exame. A iluminação deve ser adequada, luz natural ou artificial de cor branca. Isso aí depende só do hospital. Está aqui só para lhe dizer o seguinte: você não consegue fazer um exame físico correto no escuro. Entendeu? Então, o ideal é que você tenha um ambiente satisfatório para você conseguir ver, detectar qualquer tipo de problema. Deve ser preservada a privacidade e somente os segmentos avaliados devem ser descobertos durante o exame. É aquele negócio. O seu José está andando, né? Está andando aí pelo corredor, e aí você chama: ô, seu José, o senhor é de qual leito? Você já sabe, mas pergunta aí para ver se vai bater com o que você já sabe. E aí diz assim: ó, eu vou fazer seu exame físico agora. Tem algum problema? Aí você traz ele vai se deitar, certo? Se por acaso você achar por bem que ele sentado dá para você fazer o exame físico, porque dá, ele sentado fazendo o exame físico, você faz sem problema nenhum, certo? O fato é que você vai ter que tirar o seu paciente de um determinado ambiente, levar ele para a unidade dele para que você possa fazer. Muitas vezes ele está, vamos supor, coberto. Você vai descobrir só a parte que você examinar. É uma das coisas que se tem que entender logo de imediato para o aluno. A privacidade do paciente tem que ser preservada. Você não descobre todo o paciente para dar um banho. Você não descobre todo o paciente para fazer exame físico. Como é que eu vou dar banho nele? Se não descobrir, olha, se ele pode andar, ele vai tomar o banho dele sozinho lá no banheiro. Ok? Pronto. Mas se ele estiver no leito e estiver lá cobertinho, você não vai botar ele nu para você olhar. Não, você vai descobrindo, à medida em que você vai descobrindo, vai fazendo o exame. Pô, ele está coberto até aqui. Você vai fazer logo o exame, né, cefálico, certo? Depois você vai descobrir só o pescoço, para olhar o pescoço. Depois você descobre só o tórax, para examinar o tórax. Depois só descobre o abdômen, para você examinar o abdômen, e aquelas partes que foram descobertas, que geralmente você só vai descobrir a partir daqui do início do tórax. O que é que você vai fazer? Você pega uma toalha ou um outro lençol, então aquelas partes que já foram descobertas, vocês vão cobrindo novamente. Ou então você usa uma técnica sua, pode ser, em que você vai cobrindo aqui, terminou, pronto, aí já vai para a parte abaixo do abdômen, você aí cobre, e agora você vai descobrindo de baixo do abdômen para baixo, certo? Eu prefiro usar uma toalha, né? Vai descobrindo e cobrindo, descobrindo e cobrindo. Depois você vem e cobre tudo como você achou. O fato é, se tiver muita gente, vamos botar o biombo. Se for num quarto, for num apartamento, vamos fechar a porta, certo? Não se deixa paciente despido. Não se deixa paciente despido. As partes têm que ser exteriorizadas aos poucos e à medida em que vai descobrindo, vai cobrindo, para não deixar descoberto. Viu? Seja ético e respeite o método clínico, seja cortês e olhe para o paciente. Já pensou? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com algum médico que foi fazer um exame em vocês, que nem olharam para a cara de vocês e que vocês depois criticaram. A mesma coisa é o paciente. O que é ser ético? Chegar, se identificar, chamar ele pelo nome, dizer o que você vai fazer, porque ele tem que permitir. Você não pode pegar um paciente dormindo e fazendo o exame, puxa braço para lá, puxa a perna, levanta a perna, puxa cabelo. Não é assim.
certo? Por exemplo, o paciente está dormindo, você precisa olhar a mucosa, e você chega lá já... Não, não é assim, certo? Você vai ter que respeitar, vamos esperar ele acordar, e aí depois você faz seu exame físico. Aí quando ele fala seja cortês, né? Não precisa nem falar por quê, né? Preserve regiões onde o cliente esteja queixando-se de dor. Está com o abdômen dolorido. Tenha cuidado. Se você puder verificar, palpar para ver realmente como é que está acontecendo a dor, até que extensão ela está, você faz. Caso contrário, você vai conversar com ele para que ele lhe diga essa intensidade. E aí você já não mexe naquele local porque ele vai sentir dor, certo? Aí você preserva. Certo? O paciente é prioridade sempre, certo? Se ele quer, ele deixa, você faz. Se ele não quer, não deixa e você não tem que pegar e obrigar, né? Você tem poder de persuasão, mas não é para estar obrigando ninguém a fazer o que não quer nem na hora que não quer. Vamos cá. O referencial anatômico é fundamental. Lembra que eu disse o seguinte, você precisa conhecer a anatomia. Você precisa conhecer as regiões que você vai citar. Para você citar que ele está no flanco direito, você tem que saber o que é flanco. Onde é que fica o flanco? Braço, antebraço, você tem que saber quem é o braço, quem é o antebraço, entendeu? Então, a anatomia tem que ser específica. Lembre que eu disse que quanto mais você descreve, melhor para você. O paciente tem direito a um acompanhante durante o exame e você cumprimentar o acompanhante, certo? Então, assim, tá lá o paciente, tá lá ou com a mãe, ou com o pai, ou com o marido, ou com a mulher, seja lá quem for, é o filho, você vai cumprimentar tanto o paciente quanto o acompanhante também. E se apresentar, certo? Vai explicar ao acompanhante, obviamente, enquanto você está explicando para o paciente, ele está ali de junto, ele vai ouvir. Certo? Se por um acaso for um paciente psiquiátrico, uma criança, aí você vai se dirigir ao familiar, a mãe, ao pai, ou quem estiver lá como acompanhante, porque ele não vai ter noção do que você vai fazer, nem tem autonomia, né, para decidir qualquer coisa. O enfermeiro deve explicar os objetivos e solicitar o seu consentimento, já falamos sobre isso. Para a avaliação de órgãos genitais, pode solicitar a saída do acompanhante e, caso possível, solicitar um auxiliar para acompanhá-lo. Seria interessante que você tivesse alguém para ajudar você, certo? Né? Porque às vezes existem, os assédios estão aí e você com a outra pessoa de junto já serve também de testemunha. Fora que serve para lhe ajudar também. Então, toda vez que você vai fazer, e tem que olhar, os órgãos genitais tem que olhar, certo? E aí você tem que solicitar, se por acaso, é o marido, você não quer que veja, às vezes até é uma menina, está com uma jovem que não quer que a mãe veja, solicita para a mãe a saída, certo? Ou seja, o acompanhante, você tem que até onde ele pode continuar ali no quarto? Às vezes o próprio paciente diz, não, eu quero que ela fique, né? Aí você deixa. Mas vamos supor, é uma mulher, né? Você vai avaliar os órgãos genitais, tem um homem como acompanhante e não é o marido, e aí você solicita que ele se retire um pouquinho para que você avalie e depois ele volta, certo? Às vezes é o filho e é a mãe que vai ser avaliada e ela pede a você que o filho fique, né? Aí você vai fazer de uma forma que vá prevalecer a privacidade dessa mãe, certo? Quais são os instrumentos que nós usamos para esse exame físico? O que é que nós usamos para isso? Certo? Inspeção. O que é inspecionar, né? Você observar. Isso você vai usar a visão, obviamente, e o olfato, certo? Não precisa você cheirar em cima do que você quer. Você sente normalmente. Por exemplo, um paciente que está todo sujo, que defecou, você vai sentir, não vai precisar você pegar e cheirar perto, certo? Então, o olfato e a visão faz parte dos órgãos sensoriais principais para fazer uma inspeção nesse paciente, certo? A ausculta, ó, e aí o nosso estetoscópio, velho amigo de todo dia, certo?
Palpação. Quem vai fazer isso, ó, é o tato, né? Você vai tocar, você vai ver, vai apertar as pernas, né? Enfiar o dedinho para ver se está inchado, se está com edema ou não, certo? Então, o tato é que vai lhe dar a questão do palpar. Você quer saber se tá uma dor nesse ou naquele, você vai no local, palpa, ele vai se queixar que está sentindo dor ali. Percussão, tato e audição. O que é percussão? É tentar ouvir se sai o som. Geralmente a gente faz isso muito no abdômen. Abdômen timpânico. Você vai posicionar sua mão em cima do abdômen do paciente e vai, ó, bater em cima. Você geralmente, se ele tiver timpânico, vai ouvir um som como se fosse de tambor, né? Um som oco, bum, 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 entendeu? Aí é uma percussão. Nestas técnicas, utilizamos nossos sentidos, visão, audição, tato e olfato. Até aí, sem problema nenhum. Todo e qualquer paciente que vai ser submetido ao exame físico são os órgãos dos sentidos que a gente vai usar. Qual é a sequência básica? Qual é a sequência básica? Existe uma ordem pré-determinada que deve ser obedecida para a realização desse exame. O que você vai seguir, certo? Cabeça do paciente, pescoço, tórax com os membros superiores, abdômen, genitália, membros inferiores e a parte posterior, ou seja, a parte das costas, certo? Desse paciente. É uma sequência, serve para a gente não se perder. A gente falou sobre isso ontem, certo? A gente precisa seguir um caminho para até facilitar o nosso exame físico, certo? Tanto serve para a gente não se perder, como a gente fazer algo assim com mais segurança, com mais precisão, sem o risco da gente esquecer alguma região, certo? O que vamos pesquisar, certo? O que é que a gente vai pesquisar nessas regiões ao fazer o exame físico, certo? Vamos lá. Aqui tem um paciente, mas aqui parece que é um boneco, né? É que ele está deitado. Repare que ele está coberto. Se ele não tivesse, você até faria, porque você vai precisar ver a genitália. E ele está numa posição no decúbito dorsal, isso é para a gente começar o nosso exame, certo? Local encontrado no paciente. Repare que esse paciente que a gente tem aqui, você chegou, o que você encontrou? Paciente encontrado no leito, você vai colocar data, hora, vai ter que começar. Geralmente, gente, não quer dizer que o que eu estou dizendo aqui seja o correto, imutável. Fora disso, está tudo errado. Não. Eu estou passando para vocês o jeito que eu aprendi, o jeito que eu fazia com os meus alunos lá em supervisão de estágio. Não quer dizer que o seu supervisor, você vai fazer seu rascunho. Esse rascunho, é claro, evidentemente, que você vai seguir isso que a gente está falando aqui. Mas na hora em que o seu supervisor for corrigir, ele pode querer que seja do jeito dele, sem que o meu esteja errado. Ou aceitar o meu jeito, porque está certo também, certo? Agora, eu sempre gosto que vocês utilizem outros métodos para vocês depois decidirem qual é o método que vocês querem seguir, certo? Então, ó, eu estou encontrando meu paciente encontrado no leito. Se o paciente estivesse andando, o paciente deambulando, certo? Se estivesse na cadeira de roda, paciente encontrado sentado na cadeira de roda e por aí vai, certo? Ó, local encontrado o paciente, se está deambulando, ou seja, andando, se está no leito, se está em cadeira de roda ou em qualquer outro local, certo? Você vai dizer como você encontrou. Imagine que você está... Isso é um documento em que você está relatando, né, os cuidados que você vai dar a um determinado paciente. Então, nada mais lógico de você dizer para quem está vendo como foi que você encontrou esse paciente. Alguém diz, o paciente se jogou da janela. Pronto, mas de qualquer maneira, naquele horário, você encontrou ele no leito. Naquele momento, ele estava deambulando pelos corredores do hospital, certo?
Grau de lucidez. Então, paciente encontrado no leito, você vai se identificar, né? Vai ver o nome dele, vai conversar inicialmente com ele. Ora, se você está conversando, se o seu primeiro contato com ele foi no olhômetro e a entrevista que você começa a fazer, a conversa, essa entrevista é mais uma conversação. Então você vai saber se ele está respondendo ou não aquilo que você pergunta. Então é o termo que você usa, paciente encontrado no leito, né? Eu gosto sempre de colocar primeiro respondendo às solicitações verbais ou não, ele está dormindo. Certo? Então, se ele está dormindo, não está respondendo. Ou ele está em narcose ou seminarcose, que você usa muito em clínica cirúrgica, porque narcose é o paciente que está dormindo sob efeito anestésico, ou algum exame que ele fez e está em narcose, certo? Que usou anestésico. Lúcido, ora, se o meu paciente, eu cheguei perto dele, conversei com ele, ele está me respondendo, e através das coisas que eu estou perguntando, que aí você vai perguntar, tudo bom, seu José? Dormiu bem? Sabe que dia é hoje? Sabe onde o senhor está? Então, significa que ele está lúcido. Ele está respondendo às solicitações verbais. Eu percebo que ele está lúcido, ele está orientado ou desorientado. E se ele estiver orientado, ele está orientado no tempo e no espaço. Tem gente que gosta de falar orientado alo-alto psiquicamente, ou seja, com relação ao ambiente e com relação a ele. Então, ele sabe que está no hospital, ele sabe qual é a doença, inclusive, que ele tem, ele sabe quem é ele sabe a idade dele, ele sabe coisas dele, sabe, ou seja, ele está orientado no tempo e no espaço. Ele não vai lhe responder... Seu José, o senhor está já há quanto tempo aqui? Ah, minha filha, sei lá, acho que tem um ano. Mentira, ele chegou ontem, então ele está desorientado com relação ao tempo. Ele chegou ontem e está dizendo a você que ele já está ali há um ano. Às vezes é um paciente psiquiátrico, certo? Às vezes é algum tipo de surto que o paciente muitas vezes tem, né? Mesmo não sendo um paciente com problemas mentais, ele vai estar desorientado por algum motivo, certo? A pele dele, para saber se está aquecida, você vai pegar. Ou ela está aquecida ou ela está fria. Vocês sabem, viram em anatomia, que o nosso maior órgão do corpo humano é a pele, certo? Então, a nossa pele pode estar aquecida, pode estar fria, pode estar íntegra ou não, tem algum corte, né? Ou algumas escoriações, então ela não está íntegra. Pele apresentando, aí você vai dizer, apresentando um ferimento em tal área, assim. Ou seja, você vai dizer, se ela não está íntegra de quê? O que é que você está vendo que está dizendo que ela não está íntegra? Tem que dizer. Se ela está pegajosa, né? Geralmente o paciente que está suando frio fica com a pele pegajosa. Paciente que está com hemorragia interna, geralmente paciente cirúrgico, sai de alguma cirurgia, é comum você encontrar a pele pegajosa, né? Fria, pegajosa. Sudorese também, você só vai saber sentindo, até olhando, vendo o suor, né, naquele paciente. A elasticidade, está presente ou não está? O que é isso? Você está aqui a pele dele, você vai, ó, pegar, deixa eu fazer aqui no braço, que eu acho que é melhor, ó. Você pega aqui, ó, você tanto vai ver o turgor e a elasticidade fazendo isso aqui. Repare que quando você faça aí que eu estou vendo daqui. Faço aí, ó, você puxa a pele, vai formar prega. Mas quando você solta, ela desfaz. Graças a Deus, a minha ainda está desfazendo. Mas nenhum idoso, uma pessoa que está com edema generalizado, você vai pegar essa pele e ela vai demorar a despreguear. Então, assim, se você consegue suspender, soltar e ela voltar ao que era, significa que a elasticidade dela está presente ou, se não voltar, ela está comprometida. Então, levantou, fez prega, soltou, desfez as pregas, a elasticidade está mantida, certo? Está presente. Se não, está comprometida. Geralmente, o idoso, você vai dizer que a elasticidade está comprometida. E o turgor também ou pode estar presente ou comprometido. O que é turgor? Essa coisa viva, essa musculatura viva, né? Que o subnutrido não tem, que o idoso não tem. Repare que a pele é enrugada, então ele nem tem uma musculatura viçosa, rígida,
como também não tem elasticidade. A própria pele ela já é enrugada antes mesmo de você fazer o puxar a pele, você já vê logo de imediato que ela está com elasticidade comprometida. A pele do idoso ela parece um papel amassado, certo? Extremidades. Voltando a explicar que tudo que eu estou falando aqui é o que você vai observar nessas regiões, pelo menos de uma forma resumida, para que depois, quando você juntar, você faça tudo de vez, certo? Extremidades, membros superiores. Como é que eu sei das extremidades? Você vai pegar no paciente, tá fria ou tá aquecida, você pega, né? Pegando no próprio braço, já vê, né? Tá oxigenada a extremidade, como é que eu sei? Apertando a pontinha do dedo. Ficou vermelhinho, vocês estão dando para ver, ó. Ficou vermelhinho, tá oxigenado. Esse vermelho, né? As hemácias que migram, porque você apertou, você apertou e aí você acumulou, você condicionou tudo naquele mesmo local. Então, se está vermelhinho, está oxigenado. Se está roxo, está cianótico, fica roxo. Quando está com frio, fica com as mãos roxas, é a mesma coisa. Então, a extremidade pode estar fria ou aquecida, pode estar oxigenada ou cianótica, ou alguma outra anormalidade que você encontrar no seu paciente. Isso aqui, gente, é algo assim muito fictício, é algo muito básico para que daquilo que você vê em todos, você vê isso ou aquilo. Mas pode acontecer de ter uma outra coisa que não está aqui para aquele paciente. Por exemplo, um ferimento. Não tem todo paciente tem ferimento? Não, um ou outro tem. Todo paciente vai fazer curativo? Não, um ou outro vai fazer. A ferida cirúrgica está em todo paciente? Claro que não. Então, idealizar um paciente, às vezes fica assim meio complicado de você idealizar, porque você não está vendo. Mas lá você vai ter o seu paciente e você vai ver o que é que tem lá. E tudo que você estiver vendo vai ter que ser anotado. Cabeça. Cabeça. Repare que aí a gente primeiro mexeu na pele, que é grandona, certo? Cabeça. Ó, deixa eu explicar só uma coisa. Aqui tem extremidade e membros superiores. Está dizendo que tudo isso que você observa é justamente, na extremidade, mas geralmente é dos membros superiores. Ou se não tiver um membro superior, vai para o inferior, certo? Aí a gente começa o exame das áreas propriamente dito. Cabeça, couro cabeludo. Quais são as condições dele? Está em boas condições higiênicas? Está com alopécia? O que é isso? A queda de cabelo? Pediculose? Tem piolho? Não tem? Tem alguma ferida? E o que você encontrar? Então, isso você vai ver no couro cabeludo. Os olhos você geralmente vai ver essa bola branca, a esclerótica, e vai também a mucosa. Você puxa aqui, ó, para ver se a mucosa está hipercrômica, se está normocrômica, se está hipocrômica, ou seja, se a vermelhidão da mucosa está vermelhinho. O ideal é que ela esteja bem vermelhinho, né? Quando a pessoa está anêmica, a gente olha logo na mucosa do globo ocular, né, para ver se está anêmica ou não. Aqui é a mesma coisa. Então, ó, mucosas normocrômicas estão normais. Hipocrômicas e tá quase branca. Hipercrômica tá assim vermelho ativo. As escleróticas, essa bola branca, você vai ver tá amarela ou não tá. Se tá normal, tá anictérica. E se está amarelada, está ictérica, certo? Conduto auditivo, como é que tá as condições higiênicas ou o que houver. Tudo aqui, gente, vai estar aquilo que geralmente é encontrado, mas se houver alguma outra coisa, você menciona, certo? Então, o conduto auditivo, geralmente você observa as condições higiênicas. Cavidade oral, edêntula, sem dente, ele é banguelo. Halitose, mau hálito. Sem anormalidades, certo? Então, você vai observar. Geralmente, na boca, é o que a gente mais observa, se está edêntula, parcialmente edêntula, ou se tem mau hálito, que é a halitose, certo? Isso tudo você não diz, seu José, o senhor hoje está com mau hálito. Não é assim, não. Você vai observar. Ah, eu vou cheirar a boca do paciente? Obviamente que não. Deixa eu olhar sua boca, aí você bota uma espátulazinha, se for o caso, ou agacha, eu mando ele abrir a boca. Abre a boca aí, seu José, bota a língua de fora, e aí nesse momento você vai sentir algum odor que é característico, certo? Ou o que apresentar. Olha aqui a gravura de um globo ocular com icterícia, ou seja, uma esclerótica ictérica. Aqui você está vendo ó, uma mucosa
hipocrômica e uma mucosa normocrômica. Esse vermelhozinho está normal, certo? Então, ele aqui está lhe mostrando que a icterícia ou a anicterícia, você vai olhar, vai ver olhando a esclerótica. Ele com o olho, está lá, com o olho dele lá, você vai olhar e vai ver se estava amarelo ou não. Às vezes até perceba que esse paciente, além da esclerótica, ele está todo amarelo. Ao redor, a pele está amarelada. Você vê muito isso quem tem leptospirose, quem tem hepatite, aí você vê a coloração amarelada da própria pele, certo? Às vezes até esclerótica nem tá, que é difícil, mas a pele tá. Então aqui você vê como é a mucosa através da mucosa do globo ocular. Pescoço, ó, os nódulos, presença ou não de nódulos cervicais. Então se você, ó, palpa, então, é ausência de nódulos cervicais, né? Presença de nódulos cervicais. Opa, se não tiver os nódulos, eu posso nem tocar, nem falar dele? Claro que não. Você não sai da cabeça, você vai para o pescoço. Eu estou lendo o prontuário, dá a impressão, então, que ele não tem pescoço. Então, se não tem nódulo, ausência de nódulos cervicais. Tórax. Simetria mamária ou não. Ou seja, tudo que ele tem do lado direito é o mesmo que ele tem do lado esquerdo. Tudo certinho. Olha aqui, ó. Alguns exemplos. Ó, um peito em cima, um peito embaixo. Né? Os peitos cá embaixo, ou seja, tá flácido, não estão no tórax propriamente dito. Tá flácido, certo? Que aí você vai falar na normalidade das mamas. Então, simetria é o tórax, ele tá certinho. Tudo que tem do lado direito do tórax vai estar também tem no lado esquerdo do tórax, certo? A normalidade das mamas aí vai depender daquilo que você está vendo e aí você vai falar. Vai falar das mamas porque a mama está no tórax. E outra coisa, quem tem mama não é só mulher, o homem também tem. Né? Você vai pegar no mamilo, vai apertar para ver se tem alguma secreção, vai procurar para ver se tem algum nódulo, certo? E tudo isso, ó lá, ou bota o biombo ou faz pelo lençol, porque você só precisa, na verdade, suspender o lençol para dar uma olhadinha para ver como é que tá essas mamas e com as mãos para ver se tem um nódulo e avisar ela, Dona Maria, eu vou tocar nos seus seios para ver se tem alguma normalidade, se tem alguma coisa de errado, tá bom? Posso? Pode, aí você faz. Abdômen. Repare que eu estou descendo. Estou descendo. Observar a presença de cicatrizes operatórias, abaulamento, ou seja, está parecendo um globo, escavação, está parecendo um buraco, ou seja, se ele está simétrico também, está direitinho, aquele estilo abdômen tanquinho, ele é simétrico, ele é todo certinho. Estado da pele, do abdômen, quantidade e distribuição dos pelos, né? Isso às vezes a gente até deixa passar, que isso não tem tanta importância assim. Realizar palpação a fim de identificar alterações em vísceras e ou dor, né? Tocar, né? Palpar, explorar baixo ventre, explorar baixo ventre, região hipogástrica e região inguinal. Região hipogástrica é a região abaixo do estômago. E a região inguinal é aquela região que o pessoal antigamente chamava de íngua, né? É a região inguinal, aquela região entre as pernas. Gente, 2 minutinhos que eu vou olhar aqui uma coisa. Peraí. Gente, desculpa, viu? Mas é porque tem uns filhos de 4 patas que tem 2 gatos aqui que misericórdia. Se amam, mas brigam que nem gato e cachorro. Aqui. Genitália. Você vai olhar a região pubiana, a região vulvar e a região perineal. Onde é isso? Eu não sei. Não sei. Não sei onde é que fica o pubis, não sei onde é que fica a vulva e não sei onde é que fica o períneo. Vá ver anatomia e fisiologia. Você vai investigar se tem alguma infecção, porque aí pela genitália você vê algum tipo de secreção, às vezes até um odor fétido, às vezes por conta de uma infecção, ulcerações, ou seja, algum tipo de ferimento, tumores,
alteração da epiderme, ou seja, da pele, se tem alguma coisa alterada, a implantação de pelos pubianos, se estão, assim, a área da região pubiana, se tem, às vezes está ferido, que ali é uma área que às vezes coça pra caramba, o prurido é intenso, ele acaba coçando. Por isso que tem aqui implantação de pelos, né? Observar também grandes e pequenos lábios, clitóris e ímen. Ímen nem sempre vocês vão encontrar, quase nunca, certo? E ninguém vai estar abrindo nada para ver, certo? Mas você vai inspecionar, certo? É interessante que quando você fizer o exame da genitália, não seja com constrangimentos, não seja assim de uma forma que a sua vergonha pode fazer com que o seu paciente fique envergonhado. Isso não pode acontecer, certo? Claro, evidentemente, eu entendo que como estudante, como primeiro estágio, o contato com a genitália de um paciente traz um certo constrangimento. Mas entenda, olha a genitália daquele paciente como se fosse a genitália do seu filho, ou a genitália de sua mãe, ou a genitália do seu pai, que você vai olhar de uma forma neutra. Profissional de saúde que tem, assim, constrangimentos por conta de áreas a que ele vai explorar, não existe. Eu estou dizendo que vocês, como aluno, né, fazendo o primeiro estágio, vai ter esse constrangimento? Vai. Então, vá trabalhando na sua cabeça uma forma de olhar, sem problemas de risinho, de piadinha e de, né, nojo, né, ou de... Pronto, aí você acaba o paciente. Aí o paciente não vai deixar você tocar nele mesmo, né? As meninas têm muito pudor em tocar no pênis, certo? E isso não pode acontecer, certo? Uma vez eu tive uma experiência muito chata que me marcou bastante no Hospital X Maltês, e eu fui tratar de um paciente com câncer de pênis. É horrível, horrível, é horrível. Até emocionalmente você cuidar daquele paciente é muito ruim. E o pênis é a área, a masculinidade está toda concentrada ali. E aí, na hora que eu fui fazer o exame nele, na hora que eu fui fazer o exame físico, que eu fui observar, ele fez, não, precisa olhar na laneca, que aí não tem nada. Aí não tem nada. Mas ele falou com uma grosseria tão grande, né? De uma forma em que, assim, você sentiu na forma com que... como é que se chama? A revolta. A revolta. O homem fica muito mais revoltado com câncer de pênis do que a mulher quando tem um câncer de mama. É incrível. Membros inferiores. Eles estão aquecidos ou não. Você vai chegar na perna e, ó, colocar... Aqui a perna. Você vai colocar, ó, a parte dorsal da mão para ver se está em uma perna ou em outra. O que você quer ver é se as duas estão com temperatura adequada, porque os membros inferiores, assim, todo o sangue para descer, ele desce numa boa, mas para subir exige algum esforço. E um desequilíbrio nessa movimentação pode ocasionar na falta de aquecimento. E falta de aquecimento é falta de velocidade da corrente sanguínea, compromete a oxigenação. Alterações encontradas, edemas. Você, para saber se está com edema, você dá um apertozinho com a ponta do dedo no pé ou na perna, certo? Ferimentos e etc, certo? Aqui, gente, olha aqui, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Olha aí, os pontos, as regiões relacionadas ao abdômen. Olhe só de região dividida, resumida, viu? No abdômen você tem o que? 9 regiões. Ó, região, o hipocôndrio direito, o epigastro e o hipocôndrio esquerdo. Aqui você tem flanco direito, região umbilical, a região epigástrica, eu deixei de falar, em cima do estômago, né? A região umbilical, o flanco esquerdo. Aqui você tem o ilíaco direito, que é aquele ossinho que sobressai, o hipogastro, ou seja, aqui tem épita sobre a região acima do estômago, o hipogastro é abaixo do estômago, é a famosa boca do estômago. E o ilíaco esquerdo. O ilíaco, esse nome, região ilíaca, está por conta do osso ilíaco. Esse ossinho que você bate, quem é magrinho pode bater, quem é gordinho não pode, né? É o osso ilíaco. Aqui, gente, nós temos um modelo de evolução de enfermagem, certo? Modelo.
Isso é para que vocês... Eu posso levar para o estágio em um rascunhozinho? Pode. Sabe por quê, gente? Assim, eu fui aluna. E todas as dificuldades que vocês têm, eu tive e tenho ainda. Até porque um modelo desse hoje quase que você nem usa, né? Porque é um verdadeiro arsenal. Geralmente esse arsenal só acontece quando você admite o paciente, quando o paciente chega naquela unidade pela primeira vez, sendo admitido ou transferido. Então, repare bem. Esse modelo, ele vai lhe dizer, se você levar isso na cadernetinha, você vai olhando e vai fazendo. Aqui, o início dele, você vai perceber que está diferente. O início que eu falo, gente, é aqui, a partir do evolui. Aqui em cima é só uma descrição para você ter uma ideia que esse paciente, cujo as iniciais é MSF, tem 67 anos. Pronto. É um paciente idoso, ok? Então, assim, evolui consciente, orientada no tempo e no espaço, apresentando déficit na memória recente, porém com memória pregressa preservada. Demais funções cognitivas preservadas. Repare que ela está usando outros termos, mas ela está falando. Ele não começou, que eu prefiro que vocês comecem. É só acrescentar aqui, paciente encontrado no leito, né? Consciente, orientado no tempo e no espaço. Vocês decidem como vocês querem fazer, certo? Então, em repouso relativo no leito, deambulando com auxílio e apresentando marcha desequilibrada, porém, com pouca força muscular preservada, comunicativa, porém pouco dislálica, ou seja, a fala dela, certo? Bem-humorada e colaborativa aos cuidados prestados. Refere regular sono noturno. Apresenta-se descorada. Aí ele coloca, as cruzes que se colocam é com relação à intensidade. Isso depende muito da rotina do hospital. Regular perfusão periférica, ou seja, provavelmente ela está com soro, com edema, ou seja, eu não vou ler não, depois vocês leem com calma. Aqui eu estou descrevendo, eu estou dando um modelo de evolução de enfermagem, para que vocês vão ter a oportunidade de eu mandar para vocês, de eu fazer para vocês uma evolução, não sei nem se a próxima tem, né? Desse tipo que eu dei no início para vocês. E aí vocês vão, à medida em que vocês vão criando mais segurança na redação dessa evolução, você vai opinar, certo? Eu não gosto desse tipo de modelo. Eu prefiro algo mais assim, até eu acho que muito pesado. Eu prefiro algo mais leve, que tanto o técnico, o enfermeiro, o médico, ou algum familiar que queira ler a evolução, ele entenda, certo? Aqui. Outro exemplo. Eu vou colocar... Menina, eu sou maravilhosa. Tem horas que eu me acho maravilhosa. Eu gosto de vocês, porque assim, eu repito, né? Aí tem uma evolução retirada, inclusive, de uma das minhas... Deixa eu mostrar aqui a vocês para não dizer que eu estou mentindo. Eu minto. Tem outra aqui embaixo. Tem 3, Sabe o que é isso? São minhas cadernetinhas de estágio. Tem 3, tem outra lá embaixo, certo? Ou seja, até hoje eu tenho as minhas evoluções, até porque quando eu quero algum exemplo para passar para os meus meninos, eu tiro dessas cadernetinhas, certo? Então, repare esse outro modelo, né, do paciente. Claro, evidentemente, que sendo aqui numa folha de evolução, aí tem logo em cima a identificação do paciente. Então, outro exemplo. Paciente encontrado no leito, respondendo às solicitações verbais, lúcido, orientado no tempo e no espaço. Boas condições higiênicas, pele aquecida, com turgor e elasticidade mantidos, couro cabeludo apresentando alopécia e livre de sujicidade, globo ocular com mucosas normocrômicas e escleróticas anictéricas, cavidade oral apresentando halitose e fazendo uso de prótese dentária, ausência de nódulos cervicais, tórax simétrico, membros superiores aquecidos e extremidades oxigenadas, abdômen plano com RH negativo, ou seja, não tem aquela que chama o trator na barriga, não tem, né? Genitália com boas condições higiênicas, porém apresentando secreção discreta e esbranquiçada, membros inferiores aquecidos sem problemas aparentes, queixando-se de insônia e anorexia, em uso de soro glicosado 500 ml a 5%, com gotejamento de 20 gotas por minuto,
encaminhado para o banho e aí você vai colocar logo depois os sinais vitais. Então, repare. Como é que eu posso usar isso, para me ajudar a montar uma folha de evolução, que vocês vão fazer isso, me parece, no laboratório? Vamos supor, você encontrou um paciente. Claro que você não vai pegar e copiar isso aqui, porque o seu paciente, geralmente, a pele e o turgor está comprometido, né? Então, como é que eu faço? Tá lá na caderneta o rascunhozinho dessa coisa. Não diga para Cristiano que eu ensinei isso não, viu? Pelo amor de Deus. Viu? Vocês pescarem. Paciente encontrado no leito. Bem, o meu está no leito, então vou repetir. Paciente encontrado no leito, vírgula, respondendo às solicitações verbais. Pronto, o meu tá. Então, eu vou repetir. Respondendo às solicitações. Eu só vou usar isso aqui para eu ver uma sequência, né? Para não errar muito. Lúcido, não. Lúcido ele não tá, não. Lúcido com grau de lucidez comprometida, porque o seu está com grau de lucidez comprometida. Foi assim que você encontrou. Orientado no tempo e no espaço? Não. Então, o grau de lucidez comprometido, desorientado, certo? Quanto ao tempo e quanto ao espaço. Boas condições higiênicas? Tá, eu vou repetir. Pele aquecida? Tá. Turgor e elasticidade? Não, ele é idoso, então pele com turgor e elasticidades comprometidos. Ou seja, você vai olhando cada coisa. Ele está dizendo aqui que ele está com queixa de insônia, mas ele não lhe disse queixa nenhuma. Ou disse que está sem fome. Então, ele está dormindo, mas ele está queixando-se de anorexia. Então, na verdade, o modelo que a gente aconselha que vocês levem é para que, inicialmente, até você pegar, né, a sequência, até você... E olha, é algo que você não precisa estar decorando, não. Primeiro isso, depois... Não. O olhar é da cabeça aos pés. Depois da cabeça não vem os pés, né? Depois do tórax não vem a genitália. E aí, quando você termina, você vai olhar também a parte de trás para ver se tem alguma coisa, que geralmente não tem, né? Então, assim, as queixas vêm aqui, certo? O que você fez aí, encaminhado ao banho, significa que ele está deambulando. Então, você só encaminhou, certo? Então, você fez uma massagem de conforto. Você pode dizer que ele está com um início de escara e logo em seguida feito massagem de conforto. Ou dizer que fez a massagem de conforto no final, na questão daquilo tudo que você fez com ele. Você fez penteou o cabelo dele. Então, a estética dele, você colaborou com a estética dele, né? Penteou o cabelo. Você fez massagem de conforto. Então, você pode usar tudo que você fez, na medida em que você encontra um problema, se você fez alguma coisa, já vai dizendo. E se por acaso, você pode deixar tudo para o final. Entendeu? Então, aqui, gente, é um modelo para que vocês entendam a necessidade de você não ser algo de qualquer jeito, à toa. Como é que se diz? Evolução de enfermagem tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter uma boa redação, tem que saber escrever as palavras, tem que ter um vocabulário rico, certo? Claro, evidentemente, que nem todo mundo tem. Aí eu vou sentir muito por aqueles que tiverem dificuldades nesse sentido. Aí qual é o conselho? Leia. Vá fazendo várias evoluções para você ir pegando os dados, para você ir pegando as terminologias, para você se familiarizar novamente com a vírgula, com o ponto de segmento, qual a função de cada um. Você sabe, repare, não tem ponto parágrafo aí, porque a gente sabe que uma das regras é o quê? Não ter partes em branco. Então, tudo isso, gente, repare que você vai precisar do nosso português, velho português do ensino fundamental. Então, é importante isso que vocês entendam e façam de forma bem feita. Só vai fazer bem feito praticando, é fato. Todo estágio você vai ter contato com evolução de enfermagem. Não tem um estágio de evolução ou de enfermagem que você não faça uma evolução, certo? Olha, essa aula de exame físico termina aqui. Vou mandar para vocês uns vídeos só para enriquecer, certo? E a gente vou estar também sentadinha, caso alguém tenha alguma dúvida, para poder que eu responda. Ok? Um beijo. Outra coisa. Foi rápida a aula? Foi. É aqui que tem que parar.
Não adianta encher a cabeça, é com calma. Não adianta encher a cabeça de você de muitas informações, principalmente de algo que você pode ver. É algo escrito, é um textozinho pequenininho que você vai fazer, mas que envolve tanta coisa. Não precisa salientar que as terminologias, veja quanta coisa tem aqui de terminologia científica que vocês precisam saber. E aqui a linguagem tem que ser científica, certo? Um beijo no coração de vocês.